Fala turma, e aí, vamos lá, mais uma aula sobre análise combinatória e vamos ver novos casos aí. Lembrando, isso aqui é uma aula de uma série que a gente tem, de uma playlist super completa aí de análise combinatória. Se você não assistiu às aulas anteriores, já volta aí e já assiste, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa bacana, muita coisa nova, vai exercitar aí também, ok? Então vamos lá, seguinte, arranjo simples. O que a gente tem para falar aqui sobre o tal do arranjo simples? Então a gente já viu aqui os casos de permutação. Passado aí por todos os casos de permutação que a gente poderia ver, que podem cair na sua prova, a gente vai para arranjo, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é a ordem dos elementos, tá? Então, no arranjo, a ordem é relevante. Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui de um bingo, por exemplo. Não sei como é que é chamado onde você mora, né? Mas aqui é um bingo, né? Desse arranjo aqui, a ordem é relevante, o que a gente precisa entender? Que na combinação, só dando spoiler aí da próxima aula, na combinação a ordem não é relevante, não é relevante. Mas como assim, já? Seguinte, digamos que nós vamos ter aqui um bingo, tá? E cada pessoa aqui ela pode ganhar um prêmio, tá? Lembrando, as pessoas não podem repetir o prêmio, certo? Nesse caso aqui que a gente vai dar primeiro, tá? Então, tenho aqui os meus prêmios. Digamos que uma pessoa ganha aqui o primeiro prêmio, a outra pessoa ganha o segundo, outra ganha o terceiro. Então, ó, tenho quantas pessoas aqui, Jefferson? Tenho 5 pessoas aqui, beleza? Obviamente, esse aqui que está mais alegre é o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. Essas duas aqui não ganharam nada, né? Não chegaram a ganhar nada nesse caso aqui, tá? Lembrando, ó, o meu prêmio aqui no primeiro lugar é notável, né? A alegria do primeiro e do terceiro lugar, a diferença de alegria, né? O primeiro ganha um carro, o segundo ganha uma moto, o terceiro ganha um par de meia. Meu Deus do céu, pronto. Então, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, né? Como é que a gente pode fazer o arranjo disso aí? Lembrando que agora eu não tenho 3 pessoas para ganhar 3 brindes. Agora eu tenho 5 pessoas para poder ganhar 3 brindes, tá? Então, como é que eu vou resolver essa questão aqui de arranjo simples? Primeira coisa que a gente pode fazer aqui é usar das minhas possibilidades. Vamos lá. Primeira coisa, quantas possibilidades eu tenho de pessoas para poder ganhar o primeiro lugar? O meu carro aqui, o meu primeiro brinde. Quantas possibilidades de pessoas? Então, bom, eu tenho aqui 5 pessoas. Então, qualquer uma dessas 5, elas pode ganhar esse carro, tá? Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 5 possibilidades. Beleza? Fechou? Deu para entender? Então, tenho 5 pessoas que podem ganhar esse primeiro brinde. Digamos que uma pessoa ganhou, essa pessoa aqui ganhou, então ela já está fora, ganhou aí o meu primeiro brinde. Agora vamos ver quantas possibilidades eu tenho para poder ganhar o segundo brinde. Lembrando que a primeira pessoa ela não vai ganhar o segundo nem o terceiro brinde, beleza? Então, ó, percebe o seguinte, essa pessoa aqui ganhou, tchau, vai embora para casa. Quantas possibilidades sobraram? 4 possibilidades. Então, tenho aqui 4 possibilidades para poder ganhar o segundo brinde. Então, digamos aqui, ó, a primeira pessoa ganhou aqui o primeiro brinde, a segunda pessoa ganhou aqui o segundo brinde. Quantas pessoas sobraram? Exatamente 3 pessoas. Então, só sobram 3 pessoas para o terceiro brinde, tá? Lembrando que eu falei que não existia repetição, tá? Uma pessoa não chegou a ganhar 2, 3 brindes, certinho? Então, é assim que eu estou pensando nessa questão. Pelo princípio multiplicativo que a gente viu lá nas aulas anteriores, é só você multiplicar aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Você vai ter sua resposta aqui, ó. Então, eu tenho 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60. Então, para essas 5 pessoas, tendo 3 possibilidades de premiação, lembrando que a ordem importa, tá? Então, por exemplo, importa quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro. Por exemplo, vamos para um exemplo aqui, digamos que nós tivéssemos 5 pessoas, 5 candidatos a 3 cargos. O cargo de gerente, sei lá, o segundo cargo supervisor e o terceiro cargo, sei lá, repositor de loja. Deu para entender? 5 pessoas para 3 cargos. A ordem é importante? É, porque a pessoa que quer ser escolhida como gerente, a pessoa que quer ser escolhida como supervisor e a pessoa que quer ser escolhida como repositor, a ordem sim importa, certinho? Deu para entender quando é que a ordem importa? Nesse caso da premiação também. Então vamos lá. Então tem essas 3 possibilidades, 60 possibilidades. Como é que a gente pode definir isso aqui em uma função? Nesta função aqui, ó. A NK, aqui ó, quando N é o número de possibilidades, aliás, o número de elementos e K é o número de possibilidades. Vamos tentar entender isso aqui, ó. Então vamos lá, fazer o arranjo aqui de quantos elementos eu tenho? 5. De 5 elementos. Para quantas possibilidades? 3 possibilidades.
Então vamos lá, como é que isso aqui vai ficar? 5 elementos, então vai ficar 5 fatorial sobre n, que é 5 menos k, que é o número de possibilidades. Eu tenho 3 premiações, então ficaria 5 menos 3 fatorial. Pronto, isso aqui ficaria 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, e 5 menos 3 dá 2 fatorial. Pronto. Então isso aqui é só você desenvolver, isso aqui vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Ó, dá para eliminar isso aqui, ó. O que é que sobrou? 5 vezes 4 vezes 3, que dá exatamente 60. Então, pessoal, seguinte, aqui essa função serve para quando você não tem repetição. Deu para entender? Quando não existe a repetição, que é nesse caso aqui. Ninguém ganhou mais de um prêmio aqui, certo? Então não houve repetição. E a ordem é relevante. Então, caso velado aí de arranjo. Agora, Jefferson, beleza, você me provou aqui pelo bizu, você me provou pela fórmula, que a gente chegou à mesma resposta. Mas e se houvesse repetição? Digamos que esse bingo aí foi um tanto quanto suspeito. Um tanto quanto suspeito. Uma pessoa, primeiro, que nesse bingo aí, com tanta premiação, só 5 pessoas compraram. Só 5 pessoas compraram. É porque a cartela era R$2.000, a cartela, né? Agora imagina quem ganhou o par de meia, né? Imagina quem não ganhou nada, né? Nem o par de meia, acho que ia ficar mais triste ainda, né? Então, R$2.000 a cartela, só 5 pessoas compraram. Dessas 5 pessoas aí, digamos que chegou uma pessoa suspeita aí, parente, não sei, né? Não sei. Digamos que ela seja parente aí da pessoa, do dono do bingo. E aí, de repente, ela, por um acaso, né, a probabilidade quase zero, ele comprou a cartela premiada que ganhou os 3 prêmios. Tá? Então, digamos que houve repetição nesse caso, né? Concorda? Então, ó, no primeiro prêmio, nós tínhamos quantas possibilidades de se ganhar? 5 possibilidades. 5 possibilidades de se ganhar. Se eu puder, se a primeira pessoa que ganhou, aqui ó, se a primeira pessoa que ganhou o meu brinde, ela puder ganhar o segundo brinde. Então aqui ó, esse cara aqui que está extremamente feliz, ele ganhou o primeiro brinde. O parente do dono do bingo, não que isso aconteça, né? Mas, enfim, aí ele ganhou o primeiro prêmio. Depois essa pessoa, ela entra no jogo novo. Ela comprou a cartela lá, tinha 3 possibilidades lá, ganhou de novo. Então quantas possibilidades eu tenho, já que eu posso repor? Então essa pessoa voltou, 5 possibilidades. Ela foi lá e ganhou de novo. Miserável, desgramado. Aí depois ela foi lá, voltou pro jogo, que ela podia ganhar de novo. Então quantas possibilidades eu tenho? Mais 5 possibilidades. Então percebe, se houver repetição, eu repito aqui os meus valores. Então aqui vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Salvo engano, isso aqui vai dar 125, se eu não me engano. 125. Prontinho, tá? Ou seja, eu tenho 125 possibilidades. Lembrando, essa função não representa quando tem repetição, é apenas sem repetição. Beleza, pessoal? Certinho? Então esse aí é um caso de arranjo, tá? Espero que tenha ficado claro aqui quando é importante o arranjo, quando é que eu vou usá-lo. Esse caso aqui é o caso especial, que é quando tem repetição, tá? Como é que eu vou pensar o meu problema, que a gente vai resolver desse mesmo jeito aqui, só que lembrando que eu posso repetir os meus valores, porque ninguém é eliminado, ninguém sai. Eu posso repetir as minhas possibilidades, beleza? Entendido isso, vamos às questões. Continuação aí da nossa aula, agora com questões para a gente poder chegar na voadora e respondendo questões e desbancando as bancas, beleza? Então vamos lá. Seguinte, então já estamos aí na aula 5, agora a gente já entrou em permutação simples, vamos responder questões que vão nos ajudar a entender ainda mais o que é a permutação simples, como resolver questões de permutação simples, fechou? Então vamos lá, vamos às nossas questões. Então, seguinte, ano 2019, percebe como essa questão ela foi simples, ela falou o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3 é, você fala, meu Deus do céu, o que é o arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3? Essa aí é uma anotação, né? Uma forma de falar o nosso arranjo e que você vai aprender hoje, que depois de hoje você não vai mais cair nessa pegadinha. Lembrando, eu o convido ou a convido a tentar responder essa questão sozinho e depois a gente volta aí com a resolução e eu tiro todas as suas dúvidas. Combinado? Vamos lá. Então imagina que você pausou, você tentou resolver essa questão sozinho, sozinha, beleza? Então ele fala aí o arranjo de 5 tomados 3 a 3. Então, ó, pessoal,
o que é isso, tá? Então, aqui ó, o arranjo, a gente usou essa notação aqui, seria mais ou menos assim, o A de arranjo e eu tenho 5,3. Você fala, é isso, Jefferson, que você fazia na aula? É justamente isso, tá? Então, arranjo de 5 tomados 3 a 3. É isso, simplesmente isso. A questão podia ter colocado assim para desenrolar? Podia. Mas sempre tem uma formazinha de atrapalhar um pouquinho mais, de tentar piorar um pouquinho mais o assunto, certo? Ou a forma de resolver a minha questão. Mas a partir de hoje você já sabe como é que faz isso aqui. Bom, como é que eu resolvo isso aqui, ó? Lembra que eu usei aqui, eu acho que eu usei N para o número de elementos e K para o número de possibilidades, não é isso? Foi mais ou menos isso aí que eu falei. Então, qual é a função do arranjo? Então, ó, pega o número de elementos. Então, é mais ou menos assim, ó. A, NK é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Foi isso que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, certo? Então, a gente só vai substituir. Ó, quem é o N? Ó, aqui, ó. O N é o meu 5. Quem é o K? K é o meu 3. É isso que a questão quer que eu faça, certinho? Então, ó, vai ser N fatorial. Então, vai ser 5 fatorial sobre N, que é 5, menos K, que é 3, isso, fatorial, certinho? Então, isso aqui vai ficar 5 fatorial, dividido por 5 menos 3, que dá 2, ó, fatorial, certinho? Então, ó, vamos melhorar isso aqui? Vamos tentar resolver isso aqui. Isso aqui vai ficar, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes, 2 fatorial, sobre 2 fatorial. Corta aqui, ó. O que é que sobrou? 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, que dá exatamente 20. 20 vezes 3, que dá exatamente 60. Prontinho. Eis aqui a minha resposta. Isso aí é que é o tal do arranjo de 5 tomados 3 a 3, tá? Então, 5 é o número de elementos e 3 são as possibilidades que eu tenho. Beleza? Vamos confirmar aqui no meu gabarito? Ah, não. Precisava nem ter desenvolvido, ó. Que coisa, não? Então, eu tenho aqui, ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial. Cadê? Então, minha resposta ela estaria aqui. Inclusive, na aula anterior, acho que 2 aulas atrás, né? A gente resolveu uma questão que também não precisou resolver. Era só ter deixado aqui, desse jeito, tá? Então, minha resposta ela tá aqui, ó. 5 fatorial sobre 2 fatorial. Beleza? Que seria aqui o meu gabarito. Letra C. Certinho, pessoal? Deu para entender? Ficou claro isso aí? Então, apenas usei a função do arranjo para poder resolver essa questão. Vamos para a nossa próxima questão de hoje? Tá aí, mais uma questão de hoje. Ele fala: 6 amigos decidiram realizar uma disputa de xadrez. Então, quantas pessoas eu tenho? 6 pessoas. Para saber quem era o melhor enxadrista da turma. Ele fala, sabendo que na disputa teremos primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, quantas possibilidades eu tenho? 3. Então, tenho 3 possibilidades de ser escolhido, tá? Lembrando, a ordem importa? Importa. Então, você ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, a ordem importa sim, certo? Então, esse é um típico caso de arranjo. Ele fala, quantos são os pódios possíveis, tá? Então, você tem, aí eu tenho, deixa eu ver, 6 amigos para 3 pessoas que serão escolhidas para o pódio, né? Serão escolhidas não, que ganharão o pódio, né? Então, você tem 6 pessoas para 3 possibilidades. Logo, responde essa questão aí. Eu intimo você a responder essa questão e pausar aqui a aula, responder a questão e depois voltar para a gente poder responder juntos, tá? E poder tirar as tuas dúvidas. Bom, imagino que você pausou, que você tentou fazer isso sozinho ou sozinha, né? E vamos responder aqui o nosso problema. Então, nossa função do arranjo, qual é a função aqui que descreve o arranjo? O arranjo, aqui ó, é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Pronto, então ó, o meu arranjo aqui, ó, quem é o n? É o número de elementos que eu tenho. Eu tenho 6 pessoas e eu vou escolher 3, tá? Como é que eu posso ler isso aqui? É o arranjo de 6 tomados 3 a 3. É a mesma coisa, certo? E aí vou ter aqui, ó, n fatorial, 6 fatorial sobre n menos k, 6 menos 3 fatorial. Prontinho. Então, ó, a, aqui, ó, esse meu arranjo vai ser igual a 6 fatorial sobre 6 menos 3, que dá 3 fatorial. Vamos dar uma melhorada nisso aqui? Lembrando, eu vou fazer aquele esquema lá de simplificação de fatorial para poder desenrolar isso aqui, ó. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes... Opa! Parei aqui. 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Simplifiquei aqui, o que é que sobrou? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 vai dar
4 vezes 3, 12, então vai dar 120. Então, eis aqui o número de possibilidades que eu tenho, certinho? 120 possibilidades, beleza? Vamos lá? Vamos ver se eu tenho isso aí nas minhas alternativas. Sim, letra A. Beleza, pessoal? Fechou? Deu para entender? Então, após a explicação de hoje, ficou um pouco mais claro? Se sim, deixa aí nos comentários. Gostaria muito de ver os seus comentários, saber que eu estou podendo contribuir um pouquinho mais com a tua evolução, beleza? E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.